Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor é a tua força. Profetizamos que a paz de Jesus Cristo habita ricamente na tua casa e que o juiz de toda a terra faz justiça em teu favor, em favor da tua casa, em favor dos teus assuntos. Também consagramos ao Senhor essa semana, para que seja uma semana de céus abertos, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de conquista, uma semana que o Senhor nos conduza com muita sabedoria e também com coragem. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a força e a coragem necessária para vivermos os nossos sonhos e para vivermos o que o Senhor tem para nós. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção. Eu oro também para que essa casa seja visitada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Enche-os da tua presença, Senhor. Enche essa família da tua presença. Nós te pedimos, Pai, o teu revestimento sobrenatural. Sim, ó Deus, o teu revestimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Profetizamos justiça total sobre ti e sobre todos da tua família. Deus é maravilhoso. Quero hoje aqui trazer uma palavra profética ao teu coração e no final quero fazer uma oração consagrando essa semana a Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho desafios essa semana. Temos batalhas, mas temos também responsabilidades e queremos vencer. Mas não adianta você só querer. Nem sempre querer é poder. Eu creio que o que nós precisamos é ter a força do nosso Deus sobre nós para verdadeiramente termos vitória, para verdadeiramente conquistarmos o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dar um testemunho aqui da Gisele e ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Fui casada por 23 anos, em um relacionamento marcado por muitas traições e brigas, e chegou um momento em que eu não aguentei, mas fui embora de casa. Fiquei 1 ano separada e foi justamente nesse tempo que conheci Jesus de verdade. Um dia, na oração das 6 da manhã, aquela palavra entrou no meu coração como se tivesse sido escrita para mim. Eu entendi que Deus queria restaurar o meu casamento. Enviei essa oração para o meu marido e o Espírito Santo também tocou nele. Olha só! 1 ano depois, voltamos a viver juntos e desde então nossa vida foi completamente transformada. Hoje vivemos em paz, oramos todos os dias às 6 da manhã, juntos, e colocamos Deus no centro do nosso lar. Nosso casamento foi restaurado por uma palavra. E quem conhece a nossa história sabe, o que aconteceu conosco foi um verdadeiro milagre de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Que lindo o seu testemunho! Olha só, 23 anos de casada, ficaram 1 ano separados, através de uma palavra que foi liberada na oração das 6 da manhã. Ela foi tocada, mandou oração, compartilhou a oração com o marido. Os dois voltaram e os dois hoje acompanham a oração. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu creio que isso é um trabalhar de Deus. É Deus que fez isso na tua vida. Porque não é todos os dias que nós escutamos um testemunho tão bonito como esse. E esse testemunho também é um testemunho para todos que estão aqui nos ouvindo, que Deus restaura, que Deus tem o poder de transformar e mudar realidades. Amém? É por isso que eu tenho insistido e dito para você: me ajude a compartilhar a palavra. Me ajude a compartilhar. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós temos semeado, até através da televisão, eu vejo que vale a pena. É uma semente aqui, é uma semente ali. Isso vale a pena. Isso vale muito a pena. Amém? Quantos testemunhos
tantas bênçãos, tantas transformações. Isso é obra de Deus. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por isso quero pedir a você que está entrando aí, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. E gostaria que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, que é Provérbios capítulo 16, verso 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós podemos ter os nossos planos, mas que eles não sejam, planos sabotados por nós mesmos. Porque você tem que ver se esse plano está alinhado com o plano de Deus. É por isso que quando vivemos pelo nosso plano, sem consultar o plano de Deus, nós podemos nos sabotar. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para o teu futuro é maior. Então confie nos planos de Deus e veja se esse plano que está aí no teu coração, se esse plano é um plano de Deus, se foi Deus que colocou isso dentro de você, ou se esse plano ele só é um plano para lhe sabotar. Certo? Então sempre ore e peça a Deus para que Deus mostre sempre o melhor caminho para você e que os teus planos sejam aprovados pelo Senhor. E se não forem aprovados, que o Senhor coloque o plano dele. Então, escolha viver pelo plano de Deus. Escolha viver pelo plano de Deus. E existem algumas considerações que eu tenho feito, ao longo dos últimos anos e que tem feito muita diferença na minha vida. Mudar certos pensamentos, mudar certos comportamentos para cumprir o propósito de Deus. Existem 3 coisas que eu mudaria se eu tivesse começando hoje. Erros que foram cometidos e que agora eu tento não cometê-los. E toda pessoa passa por isso. O primeiro ponto é me preocupar menos com o que pensam de mim. Ao longo dos meus anos, eu tenho sempre tentado fazer as coisas certas. Mas quando você atinge um certo nível de crescimento, hoje juntando todas as redes sociais, são mais de 20 milhões que me acompanham, fora as pessoas que estão na televisão, que também me conhecem. Então, eu posso dizer assim, já sou uma pessoa pública, uma pessoa que Deus tem levantado. E ao longo desses anos eu tenho aprendido cada vez mais a não me preocupar tanto com o que as pessoas pensam de mim. Porque muitas vezes tem pessoas que estão determinadas, a criticar você, elas estão determinadas a pensar o mal de você. Então, às vezes você tenta se explicar e às vezes é pior você tentar se explicar porque eles já decidiram que não gostam de você. Já decidiram que, você não é bom para elas e que o que você faz não é relevante para elas. E tudo bem. No entanto, às vezes a gente se entristece, a gente é um ser humano. Meus filhos, eles conhecem o pai que tem e minha esposa conhece o marido que tem e eu sei quem eu sou. Mas, durante os meus anos, até quando eu estava cuidando da igreja lá no sul, eu sempre tive essa preocupação. O que estão pensando de mim? O que falam de mim? Estão falando bem, estão falando mal? E às vezes a gente se preocupa com essas coisas. No entanto, eu tenho aprendido cada vez mais, que quando você está na chuva, você está para se molhar. Então, se eu sou uma carta viva de Cristo, eu tenho que me acostumar com algumas coisas, ainda que seja difícil, porque você trabalha para fazer o que é certo, assim como você também é assim. Você trabalha para fazer o que é certo, você quer viver a vida mais
certa possível para não terem o que dizer, para não terem o que falar. Eu não devo nem uma agulha na esquina, já para não terem o que falar, que eu estou devendo, que, enfim, né? Procuro viver as coisas certas e mesmo assim, às vezes, alguém, né, ataca ou alguém critica, faz parte. No entanto, tem pessoas que passam do ponto, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar quando pessoas passam do ponto com você. E eu tenho dito, sabe, que nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Eu não sei se você ouviu a minha pregação que eu fiz hoje na igreja, que inclusive transmiti aqui, que, enfim, muitas pessoas foram abençoadas, mas uma das coisas que eu falei é que Jesus enfrentou certas coisas sem perder o foco. Jesus, ele foi desacreditado por muitas pessoas, ele foi ridicularizado por muitos, riram dele várias vezes e várias vezes tentaram contra a vida dele. E eu nunca conheci alguém tão focado quanto Jesus. Isso é uma das coisas que eu oro para a minha vida. Eu quero ter esse foco de Jesus, sabe, a ponto de não me importar com o que falam, o que pensam, ou, sabe, eu quero estar tão focado em Deus, eu quero estar tão focado a ponto de nada me distrair. E isso eu quero compartilhar com você, porque isso você também tem que estar focado. Provavelmente tem pessoas também que falam mal de você, provavelmente tem pessoas que também não acreditam em você, provavelmente tem pessoas que às vezes, sabe, são injustas com você, e eu sei como dói isso, mas lembre-se, nós precisamos imitar Jesus, e Jesus era muito focado, muito focado. Escreva aqui nos comentários, quero ser focado como Jesus. A segunda coisa que eu estou fazendo diferente e que ao longo dos anos eu tenho aprendido, eu perdoaria e hoje perdoo mais rápido as pessoas que me ferem. Não fico guardando ressentimento, sabe? Se há um problema com alguém, eu tento resolver, e se aquele problema não vai ser resolvido, então eu transfiro aquele problema para outra pessoa resolver, mas eu mesmo perdoo a pessoa. Não posso não isentá-la dos erros que ela cometeu, mas a perdoo de coração. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos perdoar rápido quem nos feriu e não guardar o ressentimento no nosso coração. E a terceira coisa, estou procurando hoje honrar muito mais as pessoas que sempre me ajudaram. Honre as pessoas que te ajudam. Pai e mãe, se te ajudaram, e mesmo que não te ajudaram, a Bíblia diz para você honrar. Honrar amigos, pessoas que abriram a porta para você, pessoas que, sabe, ajudaram você, nem que seja uma única vez na vida, porque, sabe, aqui nessa terra, poucas pessoas vão nos ajudar. Poucas pessoas vão nos ajudar. Eu acho uma verdadeira ingratidão e injustiça alguém que me ajudou algum dia e eu não ser capaz, sabe, de ajudá-la também em alguma coisa. Há pessoas que gospem no prato que comem. Se alguém foi bom para você e essa pessoa não prejudica você, seja bom para ela. Seja grato. Honre a vida dela. Nós não pensamos muito sobre isso e pensamos que as pessoas, sabe, elas estão fazendo aquilo apenas por um pagamento, mas tem pessoas que elas são mais leais a você do que você imagina, e essas pessoas você tem que honrar. Todos que vieram comigo para São Paulo, quando a gente se mudou para cá, nós decidimos honrá-los, nós decidimos abençoá-los, porque eles foram guerreiros junto conosco. Então nós temos muita gratidão a essas pessoas que estão conosco, trabalham conosco, fazem parte da nossa casa, da nossa família até hoje. Então seja grato a pessoas que ajudam você. Eu sou grato a amigos, até mesmo, que a gente não convive muito por causa das agendas, das responsabilidades, mas pessoas que me ajudaram, pessoas que, sabe, me aconselharam, pessoas que me deram direção. Até hoje mantenho contato com eles, porque
É importante, sabe, você honrar as pessoas que te ajudam. Você tem que aprender a honrar quem foi bênção na tua vida. Honrar aquela pessoa que no momento que você estava, sabe, para tomar uma decisão, a pessoa ajudou você a tomar uma decisão. Grato também, né, aos médicos que de alguma forma talvez tenham cuidado da sua saúde, ou ser grato a advogados que resolveram um problema legal para você, ou grato a amigos, né, que no momento de dor, no momento de dificuldade, estiveram do seu lado, oraram por você, intercederam por você. Gratidão também aos seus pastores, sabe? Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Muitas vezes se fala mal de pastores, né? Alguns até acredito que fazem coisas erradas e, enfim, se fez coisa errada, tem que ser responsabilizado. Mas tem outros que são excelentes pastores. Tem falhas como todo mundo, mas são pessoas que sempre que você precisou, estavam lá para você. Sempre que você precisou, estavam orando por você. Sempre que você precisou, eles foram usados por Deus para serem ferramentas de Deus para te abençoar. Às vezes, sabe, os pastores vão orar na casa de alguém ou vão na empresa de alguém e as pessoas simplesmente esquecem tudo que foi feito por elas. E se você quer viver, sabe, o melhor de Deus aqui nessa terra, você tem que aprender a honrar as pessoas que Deus enviou para te ajudar. Porque assim como existe pastores do mal, existe pastores do bem. Existem empresários do mal, empresários do bem. E nós temos que entender que essa é a vida que nós temos. Agora, sabe o que eu acho errado? É colocar todo mundo no mesmo saco e dizer ninguém presta. Não, pelo amor de Deus, isso é errado. Tem muita gente que é boa, tem muita gente que é íntegra, tem muita gente que é fiel. E nós precisamos ter um coração, sabe, de honra, um coração nobre, e isso vai atrair bênçãos para a nossa vida. E isso é sabedoria de Deus que eu estou compartilhando com você aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra que serve para mim, é uma palavra que serve para você. Ajude pessoas, sabe, que ajudam você, que lhe servem, ou que já lhe serviram alguma vez, talvez até emprestando algum dinheiro para você alguma vez na vida. Lembre dessas pessoas, manda uma mensagem para elas, diga que você é grato por elas, ore por elas, abençoe a vida delas no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, nós vamos começar amanhã a oração da vida extraordinária. É uma direção que Deus me deu. Nós vamos ficar 21 dias em oração. Eu vou ficar em jejum nesses 21 dias. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha, senão você só ora. Amém? Mas eu estarei colocando o jejum aqui e estaremos apresentando 7 áreas para Deus, né? A área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo, para você marcar os dias do propósito. Tá? Você pode baixar gratuitamente no meu site, www.vinicius7.com.br. Ou você, se não conseguir baixar, porque isso acontece, né? Tem gente que diz, eu tentei lá, não consegui, não tem problema, né? Você pega uma folha em branco, você anota essas 7 áreas aqui, ó, bate um print aí da tela das 7 áreas, tá? É a oração da vida extraordinária. Eu vou fazer esse propósito, 21 dias orando, 21 dias em jejum, porque creio no poder de Deus. Creio que Deus, Ele ouve orações. E um detalhe, nós vamos fazer a oração em tempo reduzido. Vamos fazer 15 minutos de oração, certo? Se passar 1 minuto, ou se for menos de 1 minuto, vai ser 15 minutos. 15 a 16 ou 14 a 15, vai ser em torno de 15. Por quê? Para você poder estar ao vivo conosco, os 21 dias. E se eu não conseguir um dia por causa do trabalho, por causa de um compromisso, não tem problema. Depois do compromisso você faz a oração. Mas eu gostaria de lançar um desafio aqui para você. Tente começar o propósito, ser fiel a ele até o fim. Tem gente que sábado e domingo sabe dar uma amornada, coloca outras coisas no lugar, depois eu oro. Gente, você tem que aprender, sabe, a ter disciplina na oração, porque isso também é uma lei espiritual. Então quero convidar você a entrar nesse propósito amanhã comigo. Você pode baixar lá no meu site, como eu disse, essa planilha aqui, ou você pode fazer a sua planilha aí, e depois você vai colocar no seu quarto de guerra.
ou no lugar da sua oração aí, e nós vamos clamar e vamos ter resposta de Deus, eu creio. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segundo anúncio é que amanhã eu vou começar dentro da academia aqui no Global, o treinamento profético. Glória a Deus! Eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Esse é um dos módulos mais importantes da academia aqui no Global, porque é o módulo que nós iremos falar sobre o profético, exclusivamente sobre o profético. Existem profetas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Vamos entender um pouco sobre o ministério profético. Eu sou pentecostal, cresci dentro de um meio cristão, que é a Assembleia de Deus, crendo nos dons espirituais, crendo nos 5 ministérios também. Então eu acredito muito no profético e quero poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente pensa que o ministério profético é como se vê aí na mídia e não é assim, certo? Eu quero mostrar para você entender. De repente você tem um chamado profético também na sua vida e eu convido você a participar desse módulo da academia aqui do Global. Vai começar amanhã, tá? Amanhã, 9h45 da manhã, ao vivo, de dentro da academia aqui no Global. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração, amém? Com o máximo de pessoas. Convide pessoas também para participar desse propósito, que nós vamos começar amanhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Por isso, Pai, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste agora em favor de cada pessoa. Meu Deus, opere trazendo mudança, opere trazendo transformação na vida dessa pessoa. Liberte ela de tudo aquilo, Senhor, que mantém ela em qualquer tipo de cativeiro espiritual, emocional. Dá livramento para ela. E nós oramos, Pai, apresentando diante de Ti toda a injustiça, toda a maldade, toda a contrariedade, toda a oposição, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nos livra, Pai, da inveja, nos livra, Pai, das maldades aqui desse mundo, a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos também um fortalecimento espiritual, pessoas que têm enfrentado grandes batalhas, pessoas, Pai, que têm estado exauridas de forças, que nesse momento essa pessoa receba um fortalecimento do alto. Senhor, toque-as com o Teu poder, que a unção do Espírito Santo que quebra julgos, essa unção repouse sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do inimigo e a proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abra portas, pedimos que o Senhor prepare as pessoas certas, os lugares certos, e que tudo seja guiado por Ti, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua direção, Espírito Santo. Pedimos o Teu cuidado e que a Tua mão
de poder esteja sobre nós. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada, livra-nos do homem mau, no nome de Jesus. E pedimos, Pai, dá-nos da Tua paz, da Tua saúde, da Tua força, da Tua prosperidade. Consagramos essa semana a Ti e pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural entrando na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós cremos que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém. Por isso eu apresento diante de Ti todo aquele, Pai, que está com um problema financeiro ou que necessita de um outro tipo de provisão. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e eu te peço um milagre, eu te peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu apresento ela e apresento a sua causa a Ti, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. Estamos orando essa semana, uma oração de 7 dias, por provisão sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê. Vamos confiar nele. E os recursos que Deus manda para nós não é só dinheiro. Deus pode mandar uma oportunidade, Ele pode dar uma ideia, Ele pode colocar alguém no seu caminho, Ele pode proporcionar para você até mesmo um lugar na mesa de alguém que você nunca sentou. Deus é Deus provedor. Então abra seu coração, faça com fé esse propósito de oração. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus não falha e muito menos a sua palavra. Então, estou aqui junto com você para interceder junto contigo e também para compartilhar uma palavra profética, uma palavra de Deus que vai te abençoar. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus. Exatamente. Respondendo ao chamado de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou para esse ministério que eu estou. Eu tinha 14, 15 anos de idade, estava num culto de missões da igreja e veio um missionário de outro lugar para ministrar, para falar sobre missões. Meu coração aqueceu e teve um momento da oração, enquanto se orava por missões, eu comecei a chorar e dizer: Deus, envia a mim, envia a mim. E enquanto eu dizia: Deus, envia a mim, envia a mim, uma irmã, uma senhora de idade, não sei se está viva ainda, atravessou os bancos da igreja e quando eu vi, ela me abraçou assim e começou a profetizar sobre a minha vida. E ela começou a falar do plano que Deus tinha na minha vida. Só que naquele exato momento, eu estava me preparando para um outro tipo de vida. Eu estava me preparando para uma carreira militar. Era o que eu queria, fazer um concurso militar. No entanto, através daquela palavra profética, todo o desejo que eu tinha, todo o sonho que eu havia idealizado, tudo aquilo ali caiu por terra. E entrou dentro de mim um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus sem importar aonde. Sabe? Sem importar aonde. Para onde Deus me mandasse, eu iria ir. E ali me entreguei ao Senhor, respondi ao chamado dele
e comecei a pregar a palavra, comecei a ir a congregações para ministrar e foi maravilhoso, porque é um chamado. Eu sempre digo que servir a Deus todos podem servir, independente se é pregador ou se é um empresário. Você pode servir Deus aí na sua empresa, você pode servir Deus na sua faculdade, você pode servir Deus na sua escola, você pode servir a Deus no meio onde você trafega de pessoas. Eu creio que o chamado de Deus para cada um é diferente. O chamado de Deus para cada um é diferente. Eu fiquei muitos anos cuidando da igreja e foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida, onde aprendi a lidar com as pessoas, onde aprendi os compromissos de um pastor, a como ser um pastor que cumpre o chamado com excelência, e foi um formador na minha vida do talento, do ministério que hoje eu tenho. E hoje Deus me deu um ministério um pouco diferente, onde eu ministro aqui para você, são milhares de pessoas, são quase 20 milhões de pessoas que nos seguem entre todas as redes sociais, tem um ministério na televisão, certo? Então eu vejo que Deus fez isso na minha vida e eu sou grato a Deus. As pessoas pensam que ministério é só estar pregando no altar, mas não. Você pode exercer o seu ministério aonde você está. Você pode ser um CEO de uma grande empresa e você pode ali estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, sendo um bom chefe, sendo um embaixador de Cristo aonde você for mandado, até mesmo você que é um juiz, você que é um desembargador, enfim, que tem um trabalho público, você pode estar a serviço de Deus, certo? Isso pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Eu não quero que os meus filhos sigam o meu caminho, eu quero que eles sigam o caminho que Deus tem para eles, mas que eles respondam ao chamado que Deus tem para eles. E é assim que é na nossa vida. Algumas pessoas não querem responder ao chamado de Deus. Elas acham que elas não são capazes, que elas não são boas o suficiente, que até mesmo algumas pensam assim, não, o que eu sinto de Deus que eu devo fazer é demais para mim, eu acho que isso é muito distante do que eu posso. Deus capacita. Deus capacita. Eu quero ler uma passagem para você, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, que diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a capacitação, ela veio como resposta ao chamado. Então, quando você responde ao chamado de Deus na sua vida, quando você responde ao chamado de Deus, Deus te capacita. Você sabe que desde o ano passado, Deus tem ministrado muito ao meu coração de ministrar a empreendedores, porque durante todos esses anos que Deus levantou meu ministério, eu me encontro com empreendedores, eles me pedem ajuda, eu tenho ajudado empreendedores do Brasil, empreendedores de fora do Brasil, pessoas de grandes empresas, ensinando elas a ouvir a Deus, a tomar decisões, muitas vezes até com conselhos, com orações, porque sabe, quem está matando um leão por dia, como se diz, precisa muito de oração, precisa muito que Deus capacite, que Deus habilite, assim como todas as pessoas. Mas quanto mais pesada for a responsabilidade sobre você, mais você vai sentir a carga e mais você precisa ter pessoas junto com você. E sabe, eu queria me concentrar numa coisa, mas Deus está sempre mandando gente para me ajudar, sempre, de todo tipo. E eu vejo que isso também é um ministério na minha vida. É um chamado de Deus também eu ajudar empreendedores. E eu tenho feito isso. Os livros é a mesma coisa. Eu sinto que é um chamado de Deus na minha vida, certo? Porque é um pouco trabalhoso, sabe? Confeccionar o livro, depois pensar estrategicamente, depois lançar e todo o restante por trás. Tem livros que a gente demorou quase 6 meses para lançar.
porque demanda tempo, demanda cuidado, demanda várias revisões, demanda um time de pessoas, sabe? É bastante coisa, mas é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. E quando você responde a um chamado de Deus, você sempre vai enfrentar oposições, você vai enfrentar injustiças, você vai enfrentar maldades, você vai enfrentar a inveja das pessoas, o ciúme das pessoas. E quando você está respondendo ao chamado de Deus, você tem que lidar com aquilo da forma certa. Primeiro agradando a Deus, para depois, sabe, você pensar em agradar as pessoas. Mas nada pode colocar em xeque o que Deus pediu para você. E tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que é Juízes capítulo 4, verso 9. Você já ouviu falar de Débora? Débora foi uma juíza e profetisa. Ela foi uma mulher distinta, em uma época onde a liderança majoritária era dos homens. Olha o que está escrito em Juízes 4, 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque foi um homem que foi chamado por essa juíza para ir contra os inimigos de Israel. Mas ele disse que só iria se ela fosse. E ela disse assim: se eu for com você, eu terei a honra e não você. E ele aceitou. Porque ele entendia que Débora era uma mulher de Deus, era uma conselheira, era uma juíza, era também uma profetisa, e aquilo que ela profetizou aconteceu de fato. Então eu vejo que responder ao chamado de Deus sempre vai levar você a outros níveis. Responder ao chamado de Deus muitas vezes vai elevar o seu nível de acesso, mas o seu nível também de combate. Porque como juíza e profetisa, a Bíblia diz que ela ficava embaixo de uma árvore e ali ela julgava o caso das pessoas, ali ela profetizava, estava tudo muito confortável para Débora. De repente, Baraque, ele recebe o chamado de Débora, mas ele diz assim: eu só irei para a guerra se você for comigo. E pasmem, Débora foi para a guerra com ele, porque ela respondeu ao chamado de Deus, ela entendeu que Deus estava chamando ela para um outro nível. Então Deus nos coloca diante de situações inesperadas, mas diante dessas situações inesperadas, Ele nos capacita, Ele nos habilita. A Bíblia diz que Débora venceu, Baraque venceu, a guerra foi vencida. E tudo isso aconteceu porque alguém aceitou e respondeu da maneira certa ao chamado de Deus. Entenda, você pode não ter os recursos, o treinamento, as conexões, mas Deus não pediria que você fizesse nada se você não fosse capaz ou que Ele lhe capacitaria. A capacidade vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem me ajuda a ajudar outras pessoas. Sabe, o homem, quando reconhece as suas limitações, reconhece o quão ele é limitado, o quão ele é fraco, mas ele se coloca nas mãos de um grande Deus, nas mãos de um vencedor, ele também vence. Muitas vezes nos desvalorizamos, mas você não é qualquer coisa. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus soprou vida em você. Então essa vida de Deus está lhe impulsionando a fazer a vontade de Deus. Ele colocou o DNA dele dentro de você. Ele o coroou com favor. Você tem o poder da ressurreição que está sobre você para você cumprir o chamado de Deus. Então você não está sozinho. E por mais desafiador, por mais difícil que seja, Deus está com você. Você não está sozinho e Ele lhe dará a vitória. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você responda a um chamado de Deus. E como eu disse,
Pare de ficar preocupado pensando que agora você vai ter que ficar, sabe, de pé diante de um monte de gente que você não conhece. Deus não chama todo mundo para ser pregador, mas Deus chama todos nós a servirmos a Ele. As pessoas têm, às vezes, uma limitação de entendimento. Você serve a Deus de muitas maneiras aqui nessa terra. Você serve a Deus de maneiras, sabe, que para você pode parecer insignificante, mas para Deus é algo que dá honra e glória a Ele. Então, agradeça a Deus pela maneira como Ele vai usar você, sirva a Ele, responda ao chamado de Deus, pare de procrastinar, certo? Pare de procrastinar, essa palavra é para alguém que está me ouvindo aí. Pare de procrastinar, aceite o chamado de Deus e Ele vai poder fazer uma grande obra na sua vida e através de você também. Você crê nisso? Escreve aí nos comentários, Deus proverá a capacitação. Amém? Deus proverá em nome de Jesus. Vamos declarar juntos? Deus proverá a capacitação em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes eu tenho 2 recados importantes. Eu já dei o recado há alguns dias atrás, mas é importante eu falar e até dezembro eu vou repetir algumas vezes no mês. Eu vou ficar na televisão até o final de dezembro e depois eu irei sair. Eu fui até onde eu pude, certo? Eu fui até onde eu pude na televisão. Então, se lá no futuro Deus abrir de novo a porta da televisão para mim, amém. Mas eu combinei que eu estarei até dezembro na televisão. Tenho mais 2 meses com a Rede TV e mais 2 meses com a TV Bandeirantes. Fiquei 3 anos na Rede TV e vai completar 2 anos, ou já completou 2 anos na TV Bandeirantes. E nesse tempo eu fui desafiado, nesse tempo eu fiz o meu melhor, nesse tempo eu entreguei o meu melhor. Deus sabe, e eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço também a cada pessoa que nos ajudou nesses 3 anos de televisão, praticamente. Muito obrigado, estamos juntos, amém? Mas eu fui até onde eu pude, na televisão. Então só estou aqui avisando a todo mundo, né? Porque tem muita gente aí que está sempre orando por esse projeto. Eu estou dizendo, até dezembro eu estarei na televisão, depois não estarei mais. Então orem por nós aí, ok? O meu segundo anúncio, olha aqui. Esse aqui são os nossos livros, né? Os devocionais, Café com Jesus. Se você, inclusive, não tem, adquira lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1. É um sucesso esse livro aqui. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Que está aí em quase todas as livrarias do Brasil, para a glória de Deus, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, tem nos surpreendido com esses livros. É porque eu creio que tem a mão de Deus, né? E agora, para a glória de Deus, quinta-feira eu vou lançar o Café com Jesus Kids. O Café com Jesus Kids. Então, quinta-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou lançar o Café com Jesus Kids. Vai ser algo impressionante para as crianças aí que estão me ouvindo, né? Vai ter um livro aí para vocês e tem desenhos para pintar, tem brincadeiras, tem histórias bíblicas. Bem, vai ser uma bênção e é um projeto piloto que nós estamos tendo aqui no nosso ministério, mas eu creio que pode abençoar aí o Brasil, pode ir muito além, amém? Eu creio nisso. Então, ore por isso e vou estar inclusive levando alguns desses Café com Jesus Kids para o meu tour que eu terei no sul do Brasil e vai ser algo fenomenal em nome de Jesus. Muito bem, Salmos 91, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas. Temos que aprender a repartir o pão. Então pega essa mensagem e manda para 10, para 20, para 30, para os teus grupos, para as listas que você tem. Abençoe a vida de alguém. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Alguém vai responder ao chamado hoje. Você crê nisso? Alguém vai responder ao chamado hoje. Alguém vai dizer sim para Jesus. Alguém vai parar de correr. Alguém vai parar de correr. Pessoas vão dizer sim para o chamado de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E hoje foi tremendo a Academia Quinto Global, você que é meu aluno. E amanhã, para você que é meu aluno da Academia Quinto Global, nós vamos ter a Mesa dos Conselhos. Eu vou ficar um bom tempo com vocês, dando conselho, tirando dúvidas de vocês. Vai ser algo incrível. Você que é meu aluno na Academia Quinto e você que não é, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quinto Global. Vamos orar? Permita-me orar por você. Se você precisa de uma provisão especial hoje, certo? Escreve aqui nos comentários. Escreve assim: Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus sabe. Deus sabe o porquê que me tocou, inclusive, de fazer esse propósito. Deus sabe o porquê que me tocou. Certo? Tem muita gente me pedindo oração por isso. Então nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. E como está escrito em Filipenses, Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Nós cremos, Pai, no suprimento sobrenatural, na provisão de Deus. Por isso oramos em nome de Jesus para que essa provisão seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Documentos assinados, negócios liberados, projetos aprovados, portas abertas, fartura entrando, abundância entrando, em o nome de Jesus Cristo. Quebramos também, Pai, todo tipo de arma forjada, de ação maligna, de oposição espiritual contra as provisões dessa pessoa. Todo ataque espiritual que ela tem sofrido, nós oramos para que o Senhor coloque a mão, para que o Senhor intervenha e para que o Senhor livre. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria para todo aquele, Pai, que precisa de uma provisão especial, dê ideia, dê direção, coloque as pessoas certas no caminho deles, mostre o que eles devem fazer, dá estratégias sobrenaturais, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor dê vitória, eu oro para que o Senhor derrame graça, eu oro para que o favor do Senhor cerque a vida dessa pessoa. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que haja cura agora, no nome de Jesus. Nós cremos que Jesus é a cura, nós cremos que Jesus tem o poder de curar, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também damos ordem para que todo tipo de angústia, todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação, de opressão, saia em nome de Jesus e que a vida de Deus toque nessa pessoa. Meu Pai, o Senhor também conhece o coração de mães que estão pedindo em favor dos seus filhos uma providência do céu. E eu apresento diante de Ti o coração, a oração de cada mãe que está pedindo agora pelos seus filhos e pedimos o Teu milagre. Oro também, Pai, por cada pai de família que tem suas responsabilidades, que tem suas preocupações, que tem seus assuntos para resolver. Eu apresento diante de Ti e eu peço uma provisão especial, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para cada pessoa que está aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Eu peço, em nome de Jesus, que você creia que Deus pode prover. Deus, Ele é a nossa fonte. O nosso socorro vem do alto. Amém?
Compartilhe agora essa oração, manda aí para o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais.